Brasil abriu as portas e deu boas-vindas ao mundo. Escolhido como sede da Copa do Mundo ainda em 2007, o país se preparou por 7 anos para receber o maior evento do futebol. Com 12 cidades sede espalhadas de norte a sul, a competição veio carregada de sentimentos nacionalistas e da esperança de que o Brasil, mais uma vez, se afirmaria no cenário internacional como uma verdadeira potência do futebol. Mas o caminho até a Copa de 2014 não foi só de entusiasmo. A partir de 2013, protestos tomaram conta das ruas do país, questionando os altos gastos em meio a problemas na saúde, educação e transporte. Ao mesmo tempo em que arenas eram reformuladas para atender aos padrões da FIFA, surgiam debates sobre prioridades públicas e o real legado desses investimentos. Já dentro do campo, a Copa de 2014 foi marcada por algumas surpresas. A então campeã Espanha teve uma queda precoce e não passou da fase de grupos, sendo eliminada após derrotas marcantes, como o jogo contra o Chile, simbolizando a instabilidade de uma geração. A seleção brasileira, campeã da Copa das Confederações em 2013, chega cercada de expectativas, porém viveu uma campanha de oscilações. A amarelinha avançou com dificuldades e demonstrou grande dependência do atacante Neymar, sendo desclassificada nas semifinais com uma histórica derrota por 7-1 para a Alemanha. A seleção alemã, por sua vez, apresentou um futebol coletivo e consistente, culminando na conquista do título mundial. Eu sou o Vitor Afonso e eu tô na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Marcelo Rezende, que é aluno de doutorado e mestre em comunicação social no programa de pós-graduação da UERJ e atualmente é bolsista no Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, o LACOM. Além disso, ele é autor do livro 7-1 nos jornais no Brasil. Olá, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo e muito obrigada por nos conceder esse papo. Oi, Júlia. Oi, Vitor. Muito obrigado pelo convite de fazer parte desse Passes em Passes. Sempre muito bom contribuir com o Leme, sempre muito bom estar nessa parceria lá com o Leme, que são dois dos laboratórios mais produtivos e importantes da academia, da ciência, da pesquisa, da Faculdade de Comunicação Social. E, enfim, sempre bom fortalecer, estabelecendo ainda mais os vínculos entre os dois laboratórios. Muito obrigado. A Copa de 2014 ela evidenciou de forma intensa um dos sentimentos mais presentes no futebol, o nacionalismo. Esse sentimento ele não surge apenas durante a competição, mas ele é construído ao longo dos anos, sendo potencializado em épocas de Copa. O futebol ele passa então a funcionar como um símbolo de pertencimento, capaz de mobilizar uma boa parte da população em torno da seleção brasileira, que naquele ano era vista como uma das favoritas ao título, principalmente por ter vencido a Copa das Confederações em casa em 2013. No entanto, esse nacionalismo também revelou contradições importantes. Essa Copa foi marcada por uma torcida considerada elitizada, consequência dos altos valores dos ingressos e custos para participar desse evento. Além disso, as cidades sede foram vendidas como particularmente grandes vitrines internacionais. O país ele foi apresentado ao mundo pelo viés do espetáculo, quase como uma mercadoria a ser consumida, inclusive pelos torcedores dos países vizinhos que vêm em grande número. Então, Marcelo, você como jornalista, acha que valeu a pena ter a Copa do Mundo no Brasil? Bom, acho que a gente pode separar por pontos essa resposta, porque esportivamente, claro, a Copa foi um sucesso. Ela foi considerada, a imprensa falou muito por ter sido a Copa das Copas, porque dentro de campo teve grandes jogos, grandes jogadores, surgiram nomes como o James Rodrigues da Colômbia, o Neymar estava ali disputando a sua primeira Copa, tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Messi, enfim, e seleções que acabaram sendo ali ganhando notoriedade, que não estavam ali entre as favoritas e acabaram ali ganhando notoriedade e criando grandes histórias naquele Mundial. Esportivamente foi um sucesso, né? Apesar do 7-1 da nossa seleção brasileira. Então, por dentro de campo, por questões midiáticas, lucro de grupos como a FIFA, por exemplo, isso valeu a pena, né? Então, se a gente levar, por exemplo, para outro lado, na questão social, o que era a promessa de ter organizado o Mundial, o Brasil foi escolhido como sede em 2007, e a promessa era que a Copa do Mundo, né, em 7 anos, o Brasil ia ter uma infraestrutura que seria para o Mundial, mas que acabaria ficando para a população brasileira, né, nas 12 cidades sede.
E não foi isso que a gente viu, porque a promessa era de entrega de metrô, né, de melhores construções na cidade para permitir um transporte melhor, enfim, acessibilidade, essas coisas todas a gente acabou, né, por um lado, não vendo que deu certo. Então, o que foi prometido no início acabou não acontecendo depois. E aí o que você citou em relação às cidades sede, principalmente como mercadoria, é importante, porque esse contexto de mega eventos, e o Brasil naquele período estava nessa situação, nesse contexto de mega eventos. Logo em 2007 teve o Pan-Americano, depois a Copa do Mundo, e em 2016 viria as Olimpíadas. Então o Brasil estava naquele período, né, em ascensão em termos mundiais, era tido como o país ou do futuro ou o próprio país do presente, porque as políticas de inclusão de sociais do governo Lula, do governo do PT estavam em evidência naquele momento, e apesar desse sucesso dentro de campo, a gente via no projeto de Copa do Mundo, no projeto de mega evento, o que o professor Gilmar Mascarenhas, que era da UERJ e hoje infelizmente está falecido, as cidades sendo vendidas como mercadorias. Então elas acabam nesse contexto neoliberal vendendo-se como mercadorias num contexto global. Então acaba associando esse sucesso apenas ao que está sendo vendido da cidade, apenas ao que é o modelo, ao que é o padrão. E aí qual que seria o padrão? O padrão FIFA, naquele momento do contexto da Copa do Mundo. Então, se por um lado esportivamente teve esse sucesso, por outro acabou deixando a desejar e contribuindo ainda mais para o fortalecimento das políticas neoliberais num país que estava ali tendo até aquele momento políticas de combate à desigualdade social e que acabaram depois servindo como palco. Você citou as jornadas de junho também, vocês citaram, acabaram servindo como palco para a inversão desses valores que o Brasil tinha produzido até aquele momento. Então, a partir dali, eu acho que vocês vão perguntar sobre isso mais para frente, mas a partir dali o Brasil acabou tendo uma guinada para outro campo político, né, com uma série de eventos, inclusive as jornadas de junho. Marcelo, vale a gente lembrar agora do famoso grupo D da Copa, que era considerado o grupo da morte, que tinha Inglaterra, Uruguai, Costa Rica e Itália. A Costa Rica surpreendeu, vencendo o Uruguai no primeiro jogo e posteriormente a Inglaterra, garantindo uma vaga inédita para o mata-mata. Mas não foi só isso, o Uruguai protagonizou um episódio polêmico. O Luis Soares mordeu o zagueiro italiano Chiellini em um lance que o árbitro não viu. A seleção uruguaia ela acabou eliminando a Itália e Soares recebeu uma suspensão de 9 jogos pela FIFA. Esse lance mostra bem a tensão do torneio e levanta questões sobre ética no futebol. Então, Marcelo, se a gente puder comparar esse episódio com a cabeçada do Zidane de 2006, parece que toda Copa ela tem seu momento de explosão. Isso é mais pressão acumulada ou representa o preço do protagonismo em um palco como uma Copa do Mundo? O Soares, ele é um personagem peculiar, que ele não é, ele depois teve outros episódios que ele participou desse tipo de imbróglio. Mas assim, a questão psicológica de pressão social, que vem aí da área da psicologia e tal, né, acaba meio que confluindo com o que se tem dentro de campo. Realmente tem uma tensão e tal, mas isso também não justifica que você vá fazer, você vá morder o seu adversário, você vai agredir o seu adversário. É engraçado que aquela Copa de 2014, que foi uma das primeiras Copas ali numa grande ascensão da internet mundial, global, né, os smartphones mais difundidos, né, gerou muito meme esse lance do Soares. Assim como o lance da cabeçada do Zidane que você citou, Vitor, ainda gera muito meme. Tanto o lance do Soares quanto o lance do Zidane de 2006 no Materazzi ainda geram muitos memes na internet hoje. Então, assim, são lances que entraram para a história e que acabam acontecendo em todo o Mundial. A partir daquele momento do Soares, aquela pressão ali dentro de campo, enfim, nem todo mundo vai reagir como ele. Né? O árbitro não viu, foi um problema da arbitragem, beleza, acabou favorecendo o Uruguai, mas aquilo faz parte muito bem da leitura do que é o Soares, né? Que depois voltou a ter lances ali meio que iguais, não na intensidade de uma mordida, mas acabou tendo ali lances parecidos.
Enfim, são lances que entram para a história na Copa do Mundo e esse, com certeza, marcou, né, o Mundial de 2014 aqui no Brasil. Agora nós faremos uma breve pausa, porque aqui no Passes em Passes é hora de relembrar uma história marcante ou descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia no quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e fatos interessantes sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa deixa eu te contar em português. Então deixa eu te contar sobre uma curiosidade da Copa do Mundo de 2014. Essa edição foi carregada de expectativas e contrastes. Por um lado, o país sonhava com um hexacampeonato e supostos benefícios econômicos e de infraestrutura. Por outro lado, havia uma apreensão, já que muitos questionavam se os investimentos realmente valeriam a pena, como você explicou. Em 2013, a seleção brasileira venceu a Copa das Confederações sobre a Espanha, então campeã mundial. Esse título foi acompanhado por um contexto social tenso, essas famosas chamadas Jornadas de Junho, mobilizando milhões de pessoas em diversos protestos. Essas manifestações se estenderam até 2014. Trouxeram problemas estruturais do país, como transporte, saúde, educação, além de pautas anticorrupção e de combate à homofobia. Um ponto sobre isso é que todo o dinheiro gasto na organização da Copa acabou beneficiando apenas uma pequena parcela da população, enquanto grande parte da sociedade pouco ou nenhum benefício recebeu. Por isso, muitos críticos eles passaram a chamar a Copa de 2014 como um torneio de valor. Então, Marcelo, olhando hoje, mais de 10 anos depois, percebemos que críticas levantadas nos protestos ainda persistem. Você concorda com as críticas levantadas nessas manifestações? Na sua opinião, o que a Copa realmente deixou como legado para o Brasil, para o nosso país? Naquele momento, assim, dizer que eu concordo é difícil, porque foi um evento muito peculiar na história do Brasil, que entrou para a história do Brasil recente, política, institucional, social, econômica, e naquele momento apontaram diversos fatores, que dizer que concordo com todos seria complicado, assim como dizer que eu discordo. Então, os movimentos de 2013, eles começaram com a ideia de contra o aumento das passagens de ônibus, principalmente em São Paulo, o movimento Passe Livre, né? Que seria o 20 centavos. Não é só pelos 20 centavos, não é só pelos 20 centavos, que aí foi crescendo as manifestações. Eu cheguei a participar lá no início de algumas, quando ainda tinham pautas que eu acreditava como progressistas, de melhorar a nossa sociedade, de melhorar combate à desigualdade, melhorar os serviços sociais, serviços públicos para a população, e ali eu participava. Só que, ainda enquanto tinha um viés progressista, começou a surgir, né, uma lógica de minar o campo progressista e apenas valorizar uma antipolítica, né? De tudo que tivesse pauta à esquerda ou que tivesse pauta de um partido político de esquerda era problematizado, era atacado, era violentado nesses debates, nesses protestos. E aí eu participei disso e eu vi isso com os meus próprios olhos. Tinha ali 20 anos, estava estagiando no jornal Lance naquele momento, eu saía da redação e era no centro da cidade, eu partia do centro da redação diretamente para os protestos. Cheguei a ficar encurralado ali na Presidente Vargas, no prédio, não sei se ainda é ali o prédio dos Correios, próximo à prefeitura, e vivi aquele momento. E aí já tinha essa lógica, começou a surgir essa lógica contra partidos políticos, contra a ideia progressista e tudo mais, quando passou, e aí foi um erro do próprio campo progressista naquele momento, de não querer mais fazer parte, né? Não disputar mais aquele sentido de protesto. Porque quando você deixa de disputar, você não consegue mais colocar suas ideias em campo, não consegue mais colocar suas ideias em jogo para disputar aquele debate. E aí isso aconteceu. O campo progressista se desfez dos debates, dos protestos, e aí quem ganhou terreno foi a direita, principalmente naquele momento, que naquele momento o PSDB, né, na figura do Aécio Neves, era o principal partido de direita, tanto que disputou as eleições de 2014 contra Dilma e perdeu,
mesmo já com o antipetismo instaurado na sociedade brasileira de maneira massificada, saindo ali só do eixo da elite. Então, aquele momento, quando no início ainda existiam pautas progressistas de melhoria de serviços públicos para a população, aí beleza, eu concordo, eu ainda estava presente, né, e fazia coro. Mas depois acabou tendo um ataque a essas ideias, a essa lógica, e aí migrou, na verdade, para um lado da direita, que aí começou a ter essa ideia antipolítica. Quando você tem a antipolítica, você está atacando todo o contexto político. E não era isso que buscava o campo progressista. Era uma reforma, era uma reconstrução do sentido de política naquele momento. Ou seja, era um fomento do debate político. Né? O que o Brasil estava construindo como projeto político depois das políticas públicas iniciais do governo Lula, da Dilma, ali no PT já com 10 anos no poder. E aí, quando teve esse terreno todo para a direita, e o campo progressista se deixou de lado, a gente viu no que deu depois, numa sucessão de fatores, numa sucessão de eventos, na eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Na minha dissertação de mestrado, em que eu discuto a politização da camisa verde e amarela da seleção brasileira e debato toda essa ideia da cooptação, do sequestro desses símbolos nacionais pela extrema-direita bolsonarista, eu falo de uma série de eventos. A partir de 2007, quando tem aquele movimento Cansei, de certos artistas da elite brasileira contra já o governo Lula, né? Fala um pouco do Tropa de Elite, já esse discurso fascista implementado na sociedade brasileira, e a ascensão de Jair Bolsonaro na mídia, a partir ali dos programas de TV como Super Pop, CQC, Jovem Pan, né? Pânico na TV, essas coisas todas. E depois as Jornadas de Junho, que foi um momento importantíssimo para esse contexto, para migrar totalmente uma lógica para o campo da direita. E aí, em 2014, a gente já começa o início da Lava Jato e o fortalecimento de uma ideia antipetista, anti-esquerda e tudo mais, que é uma perseguição, da Lava Jato contra políticos do PT, contra políticos da esquerda, apesar de no início ter essa lógica de combater a corrupção no país, mas a gente viu depois, e a própria justiça demonstrou que foi uma seletividade jurídica, judicial. E aí, a partir daí, em próprio 2014, Aécio Neves já demonstrando um viés golpista da direita brasileira, em 2014, ele nega os resultados e vai levar isso para o judiciário, né, para poder dizer que houve ali, né, um roubo das eleições de 2014, já ali colocando em xeque o voto eletrônico, as urnas eletrônicas. Não nasceu do nada o que a gente vê no bolsonarismo. Então, em 2014, esse ovo da serpente ele foi chocado por Aécio Neves por ter contestado os resultados já daquelas eleições, que, claro, o judiciário brasileiro, né, a justiça eleitoral, demonstrou ali que não houve nenhum problema. Né? Pelo contrário, o sistema eleitoral do Brasil é um dos mais seguros do mundo, referência mundial. Então, a partir daqueles eventos, começaram em 2015, 2016, o pedido de impeachment da Dilma, o que acontece em 2016, Bolsonaro consegue ter apoio popular, começa a ir para as ruas, a TV, principalmente a TV Globo, demonstra quase que diuturnamente os protestos na TV, colocando ali como um ambiente familiar, chamando, né, a população para ir às ruas, para poder ali construir um discurso indiretamente ou diretamente, dependendo da questão editorial, um discurso contra o governo Dilma, um discurso contra o PT, que aí tem junto ali todo o cenário de Jair Bolsonaro em ascensão, as ruas em ebulição e também a Lava Jato. Com a seletividade, né, já o cerco ao presidente Lula, que seria candidato em 2018, impede a nomeação do Lula em 2016 ali como chefe da Casa Civil da Dilma, como um cargo político, era um cargo político, ela poderia nomear, mas aí, enfim, naquele momento houve, pelo judiciário, uma contestação disso, o que foi feito depois por outros presidentes e nem sequer chegou perto de enfrentar essas questões. Então foi uma série de pontos, de fatos,
de eventos naquele momento que chegam em 2018 para a ascensão de Jair Bolsonaro, que não é do nada. Né? Tem esses contextos todos esses eventos que fazem parte, né, de uma análise mais conjuntural, mais macro, para poder entender. E a Copa de 2014, que é o tema dessa conversa, né, ela está no centro desse debate, porque existiam as jornadas de junho, o movimento não vai ter Copa, inclusive, depois do 7-1, o jornal Meia Hora, brincando com o 7-1, no dia seguinte, usa o chavão não vai ter capa, né, em clara referência ao não vai ter Copa das jornadas de junho. Né? Não vai ter capa é uma crítica ao 7-1 e ao modo que o Brasil jogou, né, o modo que o Brasil perdeu para a Alemanha nas semifinais. Jogando em casa, o Brasil entrou no torneio como um dos favoritos, impulsionado inclusive pela tradição de 5 conquistas mundiais. Desde o começo ficou claro que não seria fácil. Na estreia contra a Croácia, a seleção brasileira venceu, mas o primeiro gol da Copa foi o gol contra, do lateral Marcelo, evidenciando o possível nervosismo do time. Nas oitavas e quartas de final, vieram 2 jogos difíceis contra as seleções sul-americanas. Nas oitavas contra o Chile, a classificação só veio nos pênaltis, em um jogo dramático. E nas quartas contra a Colômbia, o Brasil venceu, mas perdeu Neymar, que se lesionou gravemente. Neymar, com 22 anos, já carregava uma grande responsabilidade e era considerado o símbolo da seleção brasileira. Jornais como o Globo colocavam o jogador como referência de uma geração e essa pressão ficou ainda mais nítida quando percebemos a gravidade da lesão após uma falta dura de Juan Zúñiga. Nas redes sociais surgiram campanhas como a hashtag Somos Todos Neymar e o discurso dentro do grupo passou a ser jogar por Neymar. Então, Marcelo, como que você avalia esse papel da mídia ao colocar jogadores tão jovens como ele no lugar de salvadores da pátria? E vamos reforçar mais à frente, mas já adiantando, você acha que o mau desempenho da seleção brasileira depois desse acontecimento foi uma consequência da ausência do Neymar ou também teve uma responsabilidade da própria imprensa e do contexto criado em torno do jogador? Naquele momento, o Neymar é interessante porque naquele momento ele era o grande astro da seleção brasileira. Acho que hoje ainda é, mas ele está machucado e já vive um momento já caminhando ali para talvez uma possível aposentadoria. Né? Já tem 32, 33 anos por aí, já voltou para o Brasil, não consegue voltar a jogar aí ininterruptamente por uma série de lesões. Mas naquele momento de 2014 era a primeira Copa do Neymar. Houve ali um debate em 2010 de levar ele e o Ganso para a Copa do Mundo, mas eles não foram convocados. Mas em 2014 ele estava em plena condição física, em plena condição técnica, brilhando lá na Europa e sofreu essa lesão. Então acaba, e aí imediatamente, para o discurso da imprensa, o Neymar era um prato cheio. Né? Esses grandes ídolos, essas grandes referências, né? Um jogador brasileiro, mais uma vez em referência na Europa, sendo um dos destaques do seu time na Europa, acaba sendo um prato cheio para a imprensa brasileira. E ele, efetivamente, acabou, quando houve a lesão dele, acaba que constrói a ideia de foi um ataque à pátria, de foi um ataque ao Brasil inteiro. Né? Uma das manchetes da Folha do Globo deixa isso claro, dizendo que a joelhada do Zúñiga nas costas do Neymar foi uma paulada no Brasil inteiro. Então, assim, a lesão, olha como existe, né, um pouco dessa... a imprensa acaba colocando isso como algo que toma conta do país inteiro, sabe? Que toma conta como se fosse efetivamente uma pancada no Brasil. E o Neymar ter deixado de jogar a semifinal contra a Alemanha, é difícil a gente dizer que o resultado seria diferente. Não tem como a gente afirmar isso. Não sei se mudaria, se o Brasil venceria. Não, é possível a gente dizer que não seria 7-1, que o jogo seria mais parelho. Enfim, tecnicamente, evidentemente, que o Neymar faz a diferença e que poderia ter feito a diferença. Mas a gente não consegue afirmar se o resultado seria diferente. Aí eu vou aproveitar para contar um caos que eu estava trabalhando no lance e estava de plantão. No jogo do Brasil, queria estar em casa, no churrasquinho com a família, na laje, mas estava trabalhando. E aí, na redação, assim como foi em qualquer lugar do Brasil, seja dentro do estádio do Mineirão, seja
em Belém, seja no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, seja no Rio de Janeiro, enfim, qualquer lugar do mundo, do Brasil, a gente ficou estarrecido com o que estava acontecendo. Aqueles gols inteiros, um atrás do outro. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é que o meu chefe, o meu editor na época, ele falou, no intervalo, antes do intervalo do primeiro tempo acabar, ele falou, vai para Copacabana, vai para a FanFest, onde tinha lá a FanFest de Copacabana, porque possivelmente poderia o resultado de 5-0 já, né, a revolta pela derrota, pelo 7-1 depois do fim do segundo tempo, poderia gerar uma revolta nos torcedores lá na FanFest. E aí eu fui, eu cheguei lá chovendo, né, chovendo, chuva pra caramba, e o que acabou dispersando a população naquele momento. Já tinha ali meio que um negócio fúnebre até, né? Porque estava todo mundo cabisbaixo, sem entender o que tinha acontecido. Eu também na mesma, ainda tinha que trabalhar, né? Mas ali a chuva meio que serviu para poder dispersar a torcida da FanFest, né? O pessoal começou a ir embora. E aí, engraçado, eu parei debaixo de um batente, de um prédio, tinha um ambulante, eu peguei uma cerveja e bebi, porque eu estava tão puto que eu falei, preciso tomar uma cerveja. E aí eu tomei uma cerveja, porque o jogo tinha, não sei o que estava acontecendo naquele momento, sabe? Foi uma coisa muito doida, muito louca, que ninguém esperava que fosse. O Brasil poderia perder, claro, mas tomar um 7-1 dentro de casa era muito para a cabeça do torcedor brasileiro e muito para quem gostava da seleção brasileira. Eu gosto muito da seleção, eu gosto de ver a seleção brasileira, acompanho a seleção brasileira. E para aquele torcedor que viu em 2012 o Brasil ser campeão na sua primeira Copa e que acharia que o Brasil venceria todas as outras, foi um ataque muito grande, né? Foi um baque muito grande aquela Copa de 2014. Marcelo, trazendo um pouco do seu livro 7-1 nos Jornais do Brasil, pegando o gancho, a seleção brasileira, com o time visivelmente abalado e sem seu principal capitão, ela chega à semifinal contra a Alemanha carregando mais dúvidas do que certezas. O que parecia ser apenas mais um jogo difícil virou uma das noites mais traumáticas da história do futebol brasileiro, a derrota por 7-1, igual você comentou agora, né? A seleção alemã, que tinha conquistado a simpatia dos brasileiros, ela criou seu próprio CT na Bahia e até vestiu camisas de clubes brasileiros. Ela entrou em campo organizada, concentrada e superior ao Brasil. Então, pode-se dizer que o Brasil se perdeu taticamente e tecnicamente, bem longe do conhecido futebol arte do Brasil. Então, Marcelo, na sua visão, o 7-1 ele teve um vilão principal, foi a ausência do Neymar, os erros da comissão, a pressão da mídia ou tudo isso junto? Eu lembro que, como eu trabalhei naquele Mundial, eu acabei acompanhando muito de perto o que acontecia. E foi muito bacana o que a seleção da Alemanha fez lá, acho que em Santa Cruz Cabrália, lá na Bahia. Né? Teve ali um CT próprio, né? Eles tiravam fotos com torcedores que estavam ali. Né? Foi uma relação, foi uma história muito bacana, um ponto muito bacana daquele Mundial, o que a seleção da Alemanha fez naquele momento. O que se poderia justificar para ter acontecido, se foi imprensa, se foi tecnicamente, taticamente, enfim. O que eu posso dizer a partir do que eu pesquisei no 7-1 é que a imprensa, naquele momento, colocou, né, evidenciou uma possível justificativa em cima da falta de organização do futebol brasileiro. Né? E aí colocando a própria Alemanha como contrapartida, né? Como alguém que poderia, como um exemplo a ser seguido. Porque depois de 2006, a Alemanha organizou a Copa de 2006. E aí, depois daquele momento que a Alemanha perdeu aquele Mundial em casa, a Alemanha fez uma série de investimentos nas divisões de base, né, para poder desenvolver seus atletas e conseguir chegar ali em pé de igualdade ou superior aos seus rivais em Copas do Mundo futuras. Então, a seleção da Alemanha foi colocada como um modelo a ser seguido, um padrão pelo Brasil, né, para poder investir no futebol brasileiro, para poder investir nas divisões de base, né, investir nos campeonatos, né, e esse padrão foi muito visto, foi muito bem visto dentro das páginas dos jornais, né, tanto do Globo quanto da Folha de São Paulo, né, quanto na TV. Isso foi muito presente no discurso da imprensa. Só que a imprensa, nessa análise, ela faz parte desse processo todo, ela está inserida dentro desse contexto do futebol. Né? Será que a gente poderia ter um discurso diferente, menos raivoso,
Enfim, isso é discutido na imprensa, o quanto que a imprensa contribui para poder gerar um clima de guerra, esse sentimento de ódio, uma rivalidade exacerbada que leva para outros caminhos. Enfim, a imprensa majoritariamente não discute isso e não discute a sua responsabilização nesse processo todo do futebol. Agora, como eu falei atrás, se o Neymar estaria se o Neymar estivesse naquele jogo contra a Alemanha, se mudaria, eu não sei. Não é possível a gente afirmar, né? Porque tecnicamente eu afirmei, eu falei, ele poderia mudar o jogo, ele poderia fazer um gol de cara, ele poderia, enfim, poderia acontecer ali diversas situações. Mas afirmar que o jogo seria diferente é difícil. Um ponto importante daquele Mundial é que depois de o Brasil ganhar, que desde as oitavas ali contra o Chile, que o Brasil não vai bem, e foi um dos momentos mais tensos para o torcedor brasileiro. Eu lembro que eu fiquei assim, caraca, o que acabou de acontecer, né? Porque o Chile poderia ter eliminado o Brasil com aquela bola do Pinilla, que depois ele tatuou lá o lance no próprio corpo, que ele chutou no travessão do Júlio César. O Brasil poderia ter sido eliminado para o Chile nas oitavas de final numa Copa dentro de casa. Mas aí o Brasil acabou passando nos pênaltis, por causa do Júlio César e de um chute na trave. A própria imprensa depois enaltece o Júlio César e enaltece a própria trave, que é ali um ser inanimado, como se tivesse o Brasil sendo ajudado pela trave. Né? Então, nesse processo ali dos pênaltis contra o Chile, o Brasil inteiro viu ali na TV o choro do Thiago Silva antes dos pênaltis, né? Naquele jogo. Então, ali, Thiago Silva era o capitão. Então, como é que um capitão vai chorar diante de um momento que precisa-se da autoridade dele, né, para ele acalmar os próprios colegas, para ele, né, atuar ali em favor do Brasil conseguir ter um padrão, um equilíbrio para conseguir ganhar aquele jogo. Então houve uma crítica muito grande, né, aos líderes da seleção brasileira naquele momento, contra a Colômbia, que aí existe, o Brasil passa ali com o gol do Davi Luiz, né, gol da zaga, e a zaga é exaltada, não tendo ali a participação do ataque nesse jogo. Então, um processo que chega já nas semifinais, com o Brasil sem Neymar, com a valorização da zaga, e aí o Dante joga no lugar do Thiago Silva, porque o Thiago Silva também estava fora. Enfim, tem uma série de coisas que o Brasil acaba tecnicamente perdendo com a ausência do Thiago Silva e com a ausência do Neymar, mas é impossível a gente dizer se o resultado seria diferente. Talvez a gente poderia voltar na história e dizer, igual foi ali na Copa de 62, se eu não me engano, que o Garrincha estava suspenso e conseguiu jogar ainda assim a final, porque teve uma pressão, inclusive diplomática, na FIFA para liberar o Garrincha de jogar. Enfim, são situações da história da Copa do Mundo que acabam marcando, enfim, são coisas que a gente tem que lidar com a gente mesmo, porque quem viveu aquele momento do 7-1 foi muito traumático. O que a gente viu, aí não é a minha visão, é a visão dos jornais naquele momento. O grande vilão foi o Filipão. Por quê? Ele mesmo depois se coloca como responsável pelo 7-1, então o próprio técnico vai à coletiva e se coloca como responsável do 7-1, dizendo que foi o pior dia da vida dele. Né? Mas aí alguns fatos aconteceram naquele Mundial. Por exemplo, teve uma coletiva de imprensa que um repórter questionou, né, e o Filipão mandou o repórter ir para o inferno, né? Meio que isso aconteceu numa das coletivas daquele Mundial. E aí depois uma das capas de jornal, naquele período depois do 7-1, evidencia, coloca como manchete assim, vai pro inferno você, Felipão, dizendo assim, você é o culpado, olha só no que deu, olha só o que você fez. Enfim, existe um discurso da imprensa muito presente naquele momento, dizendo que o responsável por aquele resultado foi o Filipão, o técnico. E aí os técnicos, como a própria Leda mostra na pesquisa dela sobre vilões de futebol, eles estão muito presentes nesse discurso da imprensa, como os responsáveis por derrotas, né, sendo os culpados por momentos de vieses. O livro traz essas manchetes, discute essas notícias, essas reportagens, para trazer como que o Filipão foi colocado como vilão naquela Copa do Mundo. E é curioso que tem, assim, muitas delas fazem os usos dramáticos de rostos de torcedores
pelo Brasil inteiro, no próprio Mineirão, para poder dramatizar, né, aquela derrota, mas também traz muita presença do Filipão, né? Em algumas delas, ele fazendo o sinal do 7. Né? Em algum momento, ele fez o sinal do 7 naquele jogo. Então, acaba colocando essa imagem, essa fotografia, como manchete para poder ilustrar o texto. Né? Então, assim, o 7, ele já sinalizando o 7 ali dentro de campo, e a imprensa faz muito uso dessa imagem para poder trazer à tona, né, essa carga emotiva, essa carga dramática do que foi aquela derrota. Aproveitando então tudo isso que você acabou de falar sobre o 7-1, e apesar de toda a decepção dos jornalistas, da imprensa e de nós torcedores brasileiros, você ainda consegue mergulhar em uma pesquisa e criar o livro. Então, queria saber como que foi para você produzir um livro sobre esse assunto, né? E o que te incentivou a criar esse livro e aprofundar essa pesquisa? Esse trabalho do 7-1, ele se originou de uma pesquisa muito bacana, que foi meu primeiro passo na pesquisa acadêmica, já durante a graduação. Originou-se lá. E aí, depois surgiu o convite da editora Córnea para a gente divulgar, para a gente lançar, publicar esse livro em 2024, nos 10 anos do 7-1, aproveitando a efeméride dos 10 anos. E aí, depois, eu fiz uma revisão, fiz uma releitura para poder atualizá-lo. Aí eu fiz uma atualização, a gente construiu mais outras coisas bacanas. E o que me levou a fazer é porque eu sempre gostei da seleção brasileira. E eu sou de uma época que ainda tinha um certo acompanhamento, uma certa valorização, sem querer ser saudosista nem nada, não é esse o ponto. Mas ainda tinha ali um sentimento bom em relação à seleção brasileira. Hoje o Brasil está mais deslocado da seleção brasileira do que 20 anos atrás. E para aquele moleque que era apaixonado de futebol, por futebol, apaixonado pela seleção brasileira e que viu a seleção brasileira ser campeã invicta, ganhando 7 jogos, Ronaldo Fenômeno, sendo artilheiro e tal, acompanhei todos aqueles jogos e eu pensei que o Brasil, por ter vencido aquela Copa do Mundo, e moleque, achava que o Brasil seria campeão em todas as outras. Né? Mas enfim, bati de cara logo de 2006 que o Brasil foi eliminado pela França, nas quartas. Então eu sempre acompanhei a seleção brasileira e sempre gostei dos jogos da seleção brasileira. Né? Tinham ídolos naquele momento que eu me sentia mais conectado. Né? O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, tinha o goleiro Marcos, eu como goleiro na infância, cheguei a jogar em clubes como jogador e tal ali, tinha o goleiro Marcos como referência, agarrou muito naquela Copa do Mundo, tinha o Rivaldo, tinha histórias bacanas, Cafu, Roberto Carlos, tinha uma geração de ouro que vinha ali, alguns desde 94, jogando 98, depois de 2002. Então, era uma referência que eu tinha na seleção brasileira, que eu construí uma coisa muito boa com a seleção brasileira, e aí, depois, mais velho, consigo trabalhar com isso, fazendo uma pesquisa para me formar em jornalista, como jornalista, e depois levar isso para o meu mestrado e para o meu doutorado. E aí a Leda, a professora Leda, que é a pesquisadora do Leme, né, uma das cabeças do Leme, foi muito importante nesse processo, porque a gente iniciou essa parceria na graduação, né, com a orientação dela, para a gente construir essa pesquisa, atualizar essa pesquisa. Ela contribuiu também com essa pesquisa com o livro, fazendo ali, se eu não me engano, a apresentação. Enfim, foi um projeto de pensado, bastante importante, que foi importante para a minha vida, para a minha carreira. Cheguei a dar entrevistas na Rádio Globo, o livro foi divulgado no Sport TV pelo Marcelo Barreto, que escreveu o prefácio, dei entrevista para outras rádios também, enfim, um momento muito bacana, que tem rendido frutos. Não à toa estou aqui falando com vocês do Leme também, e a partir dessa pesquisa foi crescendo, tanto a minha pesquisa para o mestrado, acabou levando também um pouco para o lado mais da política no mestrado, e agora no doutorado com questões de gênero, sexualidade, raça, avançando ainda mais para questões além da imprensa, além do jornalismo. Então, é uma coisa que o pesquisador tem, ele pesquisar assuntos que ele tem ali, eventualmente, maior prazer em pesquisar. Né? Claro que você pode vir a pesquisar coisas que você não tem ali um domínio mais amplo. Beleza, ótimo, isso acontece também, já fiz isso, mas aquilo que te dá mais prazer, claro, sempre será mais prazeroso, será mais gostoso de se trabalhar. Então é por isso de acompanhar a seleção brasileira, acompanhar a Copa do Mundo. O livro ele não é um bom assunto, o
7-1, né? Da minha memória, ele está num momento muito ruim, mas em termos de conhecimento, em termos de história, né, de documento histórico, ele já é importante porque é, ele é ali uma boa fonte de pesquisa para quem quer pesquisar Copas do Mundo, quem quer pesquisar o 7-1, quem quer pesquisar a Copa de 2014, porque quem quer pesquisar jornalismo, quem quer pesquisar a história da imprensa, porque eu faço toda uma construção para contextualizar, até chegar ali às análises, por que eu estou estudando jornalismo, o Globo, Folha de São Paulo, eu faço uma contextualização desde o desenvolvimento da imprensa ali no fim do século XIX, pega ali o desenvolvimento da imprensa no século XX, chega ao Mário Filho, né, o Jornal dos Esportes, falo da crítica, falo um pouco da história do Mário Filho, dessa construção da imprensa naquele momento, aí depois ele vai para o Globo, tem o Jornal dos Esportes, enfim, toda essa construção da imprensa, da história da imprensa, a história do Brasil em Copa do Mundo, a seleção brasileira em Copas do Mundo, as disputas dos sul-americanos, né, a construção da CBF em 1914. Você vê, 2014 marcou os 100 anos da CBF. Né? É claro que ela não sempre se chamou CBF, mas em 100 anos, os 100 anos completaram em 2014, ou seja, no primeiro século, o Brasil tomou um 7-1. Então, assim, são coisas peculiares que, para quem quer pesquisar o futebol, a história da imprensa, o jornalismo e tal, né, a história do Brasil em Copas do Mundo, que começa ali desde 30, 34, 38, que tem a grande virada com Leônidas da Silva, Domingos da Guia e tal, tem toda uma boa fonte ali de pesquisa para quem quer fazer aí um trabalho acadêmico, para quem quer fazer aí seu texto de TCC, fazer ali um mestrado, enfim, é uma boa fonte de pesquisa e que hoje tem dado frutos, né, para a gente continuar desenvolvendo ainda a pesquisa. Em toda a Copa do Mundo, todo episódio de Copa do Mundo, nós gostamos de saber quais as expectativas do nosso convidado para a próxima Copa, que no caso é esse ano. Você tem alguma seleção ou algum fato esportivo que você gostaria de destacar? Quais as suas expectativas para a Copa de 2026? Dentro de campo, claro que eu quero que o Brasil seja campeão, porque assim como foi de 94 para 70, 24 anos, em 2026 o Brasil vai completar 24 anos mais uma vez sem título de Copa do Mundo. E se não vencer, vai aí bater o recorde de jejum. Quero que o Brasil seja campeão, mas ainda é uma incógnita, porque estamos no início do trabalho do Carlo Ancelotti, na seleção brasileira, ele ainda não tem aí totalmente o seu grupo fechado, algumas posições ainda estão carentes, ainda se discute na imprensa se Neymar joga ou não joga, se terá condições físicas e técnicas para poder fazer parte do grupo do Ancelotti. E ainda assim, dentro de campo eu não sei ainda se o Brasil terá condições de ser campeão. Mas a gente torce para que seja. Seleções como a França, né, já tem ali um trabalho desenvolvido de outras Copas, o título mais recente. Parece-me, eu considero a França ali como uma das principais candidatas ao título. Por ter o Mbappé, por ter o Aurélien Tchouaméni, né, tem um bom goleiro, né, as outras posições da França já tem jogadores ali de referência consolidados no seu time, dentro da Europa, enfim, são coisas que me levam a crer que a França ali teria mais condições de chegar. Agora, fora de campo, eu estou muito curioso para saber, até para poder atualizar minha pesquisa da seleção da disputa política da camisa da seleção brasileira verde e amarela, como é que vai lidar a população brasileira e como vai lidar o ambiente político do Brasil, a classe política, em relação aos símbolos nacionais. Porque já houve essa cooptação para a Copa do Mundo de 2018, as eleições de 2018 presidenciais, que levou o Bolsonaro à presidência, e 22, de novo, isso volta ao debate, tanto é que isso está presente na minha pesquisa do mestrado, que espero futuramente também transformar em livro. E em 2026 é um novo capítulo, que agora tem a volta da esquerda ao poder, né, ou a centro-esquerda com o governo PT, que tem aí voltado a usar esses símbolos, batido na tecla de voltar a usar a camisa da seleção brasileira, a bandeira do Brasil. Só que, mais uma vez, nós temos aí dois campos, dois polos bem definidos. Um que cooptou, que sequestrou, né, que fez aí o segundo sequestro, e o outro que se desfez desses símbolos em determinado momento da história recente e que tem tentado aí dessequestrar nos últimos anos.
E vamos ver como que isso vai se dar nesse embate, mais uma vez, no ano de Copa do Mundo e no ano de eleição. Aí eu estou curioso para ver como isso vai se dar em termos comerciais, em termos artísticos, né? Porque tem artistas que se posicionam a favor do uso dos símbolos nacionais, do verde e amarelo, como isso vai estar no discurso político nas eleições, se o bolsonarismo vai conseguir aí, sem o seu principal nome, que está preso na Papuda, se vai conseguir aí, a partir de quem vier, se vai ser Tarcísio de Freitas, se vai ser o Flávio Bolsonaro, né, se vai ser outros nomes aí, se vai conseguir sequestrar, manter esse sequestro dos símbolos nacionais. Enfim, esse debate me parece que vai acontecer, mas ainda a gente não tem a noção de como vai ser. Então eu estou curioso para saber aqui futuramente, nos próximos meses, ainda mais quando começar a campanha política, né, que começa aí daqui a alguns meses, como que isso vai se dar, como isso vai se estabelecer no debate político, no ambiente político, e também associando-se ao movimento esportivo. Agora é a hora do quadro Lê Me Indica, no qual recomendamos livros, filmes ou séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Marcelo, qual que é a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Bom, como a gente está falando do 7x1, eu vou indicar o meu livro mesmo, 7x1 nos Jornais do Brasil, não apenas para indicá-lo para comprar nem nada, porque eu não vou ganhar nada com isso, porque eu já disponibilizei e é para poder fazer aí a divulgação, porque ele está disponível de graça no site do Ludoped. O PDF está lá disponível. A editora Corre, ela fez uma pausa no ano passado. O físico dele está, assim, eu achei maravilhoso, mas é muito complicado conseguir o físico. Então, o digital ele está disponível na internet, no site do Ludoped. Se você jogar lá 7x1 nos Jornais do Brasil, Ludoped, ou juntar meu nome, 7x1 no Ludoped, enfim, vai encontrar para poder ver, baixar e ler o livro. Assim, a leitura é fácil, rapidamente a gente consegue fazer essa leitura. Eu estava relendo aqui agora para poder voltar a conversar com vocês sobre ele, né? Enfim, foi uma leitura mais tranquila, acessível, enfim, disponível no site do Ludoped. Quem quiser baixar está lá. Enfim, ele foi lançado em 2024. É um tema que está aí, presente, Copa do Mundo, futebol, seleção brasileira, os nossos ídolos. O Neymar ainda está presente nessa disputa, nessa discussão política e técnica de pode jogar ou não pode jogar. Enfim, indico aí, 7x1 no Jornais do Brasil, está disponível lá no site do Ludoped. Então é fim de papo no Passes em Passes. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, trazer tantas informações importantes e que foram muito importantes para agregar o nosso conhecimento. Bom, eu que agradeço aí, espero ter contribuído com a proposta. Falar de futebol, falar de imprensa, falar de jornalismo é a minha paixão, é a minha pesquisa. Convido vocês a continuarem me acompanhando na minha pesquisa. Estou lá no Instagram, estou no Leme, estou no Lacom, enfim, continue aí me acompanhando para a gente continuar contribuindo para esse debate, tanto esportivo quanto político, tanto técnico, enfim, a pesquisa está aí, vamos desenvolvendo. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elal e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve roteiro, produção e edição por Júlia Braga. Nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Valeu pela audiência! Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso blog leme.erj.br. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.